Seja bem-vindo aí. Eu queria começar lendo com vocês aqui em Provérbios 17, 22. Eu vou ler 3 versões, tá, da Bíblia que falam sobre alegria. Provérbios 17, 22 vai dizer assim: o coração alegre é bom remédio. Olha só que interessante. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, tá? Então, a primeira versão aí: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vamos ver a versão básica em inglês. Diz assim: o coração feliz faz o corpo saudável. Olha só que versão interessante também. O coração feliz faz o corpo saudável. E nós temos a Bíblia de Jerusalém, que vai dizer assim: coração alegre, corpo contente, espírito abatido, ossos secos. Sabe, querido, se Deus está pedindo para falar hoje sobre alegria, talvez o que você está precisando para ter a sua vida completamente mudada, para ter novos resultados na sua vida, é alegria. Porque a alegria também é uma expressão de fé. Se você quer identificar fé numa pessoa, e fé, a palavra vai dizer, ela é visível, tá? Nós temos ali momentos onde o apóstolo Paulo, ele vai falar assim: e vendo que tinha fé para ser curado. Ou seja, fé é uma coisa que a gente consegue perceber, que a gente consegue identificar. Assim como incredulidade também é uma coisa que a gente percebe e identifica. E algumas características, né, que a gente pode identificar de uma pessoa que anda em fé: primeiro, ela tem gratidão. Uma pessoa que está em fé, ela é uma pessoa que agradece antes mesmo de receber. Por quê? Porque se ela tem a certeza de que ela vai receber, então ela já é grata por aquilo, entende? Então gratidão também é um indício de fé. Outro indício de fé que nós temos é o quê? Uma pessoa que tem uma grande expectativa. E aqui eu quero deixar um ensino para vocês. Eu comecei a mudar, trocar a palavra ansiedade, mesmo quando ela é usada num contexto positivo. Por exemplo, eu tenho uma viagem que eu vou fazer, e aí a gente costuma dizer, né: nossa, eu tô ansiosa pela viagem. Então, assim, é um contexto positivo, mas a palavra que você está usando é ansiedade do mesmo jeito. Então eu comecei a mudar isso. Olá, Fernanda, tudo bem? Eu comecei a mudar essa palavra. Eu não falo mais em contexto positivo ou não que eu estou ansiosa. Eu troquei a palavra ansiedade na minha vida pela palavra expectativa. Então eu falo assim: eu tô com grandes expectativas dessa viagem. Eu tô com grandes expectativas porque a aula vai começar. Eu troquei essa palavra. Eu realmente tirei essa palavra ansiedade da minha vida. Por quê? Porque você fica sem dormir quando você tá ansioso. Você fica inquieto quando você tá ansioso. Você não consegue tirar a sua mente daquela coisa quando você está ansioso, entendeu? Então você já pode ir trocando essa palavra. Troca essa palavra e diga: eu não tenho ansiedade, mas eu tenho a partir de agora expectativa com tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então é uma dica que eu dou para você. E aí ele vai falar assim: o coração alegre é um bom remédio, tá? Então, como eu comecei no início falando para vocês que até mesmo os médicos aí, né, que nós temos, eles falam que a recuperação de uma pessoa que tem alegria, que pensa positivo, é completamente diferente de uma pessoa que ela é negativista. A Bíblia, ela vai falar assim: a alegria é como um remédio. E se nós formos pensar, a palavra diz, né, lá em Salmo 45, que Jesus, ele foi o quê? Ungido com óleo de alegria. Quando nós falamos sobre ser ungido na Bíblia, sobre óleo na Bíblia, nós estamos falando o quê? De poder para fazer algo, né? A unção, ela despedaça o jugo. E o tipo de unção que a Bíblia está relatando que Jesus, ele recebeu, né? Sobre ele, de cima e embaixo, ele tinha o quê? Unção de alegria. Ele tinha óleo de alegria. Então você percebe o quê? Nós vamos ver aqui em Salmo 2, 1, 4. Deixa eu pegar aqui para vocês. Salmo 2, 1, 4. Vai dizer assim: Deus ri dos seus inimigos. Olha só. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido.
dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor romba deles. E em outras versões vai falar assim: Deus no seu trono ri dos seus inimigos. Ou seja, por que Deus ri do inimigo? Por que Deus zomba do inimigo? Porque não existe em Deus nenhuma preocupação com o que o inimigo está fazendo. Por quê? Porque Deus está acima de todos os inimigos. Então, se nós temos um pai que ele está rindo, zombando do inimigo, por que nós seremos os filhos que vão fazer o contrário do que o pai está fazendo e vamos viver demonstrando preocupação com o diabo? Ah, porque fizeram um trabalho para mim. Ah, porque o diabo tá furioso agora. Eu conheço pessoas que viravam para mim e falavam assim: ah, mas você vai ficar orando com os outros? Você vai ficar aí recebendo pessoas na sua casa, fazer uma oração com elas? Não faz isso não, porque depois vai vir um levante do diabo na sua vida, né? E aí é muito perigoso você fazer isso. Irmãos, eu estou realizando a obra de Deus. Eu nasci para um propósito, assim como você, e eu sou feliz cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E se eu estou no centro da vontade de Deus, né? Se Deus, ele é por mim, então quem vai ser contra mim? Não importa o diabo, não importa o levante do diabo. Golias se levantou, mas ele se levantou e ele caiu, né? Deus, ele está rindo dos inimigos, está zombando do inimigo. Então nós, como filhos, nós também devemos ter a mesma atitude do pai. E quando eu falo sobre rir do inimigo e zombar, não é naquele sentido de você ficar fazendo piadinha. Eu não estou falando de irreverência, tá? Irreverência é algo que a Bíblia condena. Deus não gosta de irreverência, tá? Para nenhum lado. O que eu estou falando aqui de você rir, de você zombar, é no sentido da fé, no sentido de você saber que você já é mais do que vencedor. Porque ao contrário de você ter fé, quando as pessoas usam de irreverência contra o diabo, né? Aí sim elas vão se dar muito mal. Por quê? Porque irreverência não é fé, é um mau hábito. E aí nós vamos ver ali na carta que Judas fala que nem mesmo o arcanjo Miguel, né, o anjo Miguel, ele usou de palavras torpes, ou ele usou de zombaria, né, com Satanás, mas ele disse o que? O Senhor te repreenda. Então existe uma grande diferença entre você ficar brincando com o inimigo, você ficar sendo irreverente com as coisas espirituais, do que o que nós estamos falando aqui de você rir em fé, porque Deus já é vitorioso e você já é vitorioso. Eu espero que vocês tenham me entendido bem, tá bom? Então ele vai falar o quê? Que do trono Deus está rindo. Esse versículo, ele está no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento, querido, não é apenas Deus lá no trono, não. Jesus está assentado à direita do Pai, né? E nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A nossa posição espiritual é de assentados com Cristo, né? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos a igreja. Então, querido, imagine o tipo de imagem que nós temos no céu. Olha o que o Espírito Santo está trazendo aqui agora, que revelação fantástica. Nem eu tinha pensado dessa forma. Muitas vezes as pessoas pensam em Deus no seu trono e Deus está irado, né? O Deus está bravo com a gente. Mas olha a imagem que a palavra nos mostra de Deus. Deus do seu trono, ele ri do inimigo, ele zomba do inimigo. E aí nós temos agora Jesus assentado à direita de Deus, e a palavra fala que Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria, né? Então nós temos aí Deus rindo do inimigo, Jesus ungido com óleo de alegria, e hoje nós somos o corpo de Cristo, ou seja, a mesma unção que está sobre o cabeça, essa mesma unção está sobre o corpo. Então nós temos, querido, óleo de alegria disponível para nós. Isso é algo espiritual, isso é poderosíssimo, tá? Deus poderia ter colocado na Bíblia, em Salmo 45, que Jesus estava ungido com qualquer outro tipo de unção, mas ele colocou ungido com óleo de alegria. Então você precisa hoje aqui saber que, sendo parte do corpo de Cristo, você tem disponível para você. Deus não vai disponibilizar, entendeu? Está disponível agora, nesse momento, para você, óleo de alegria.
E se você crer, basta apenas você crer, você vai desfrutar dessa alegria. Eu falo para você, quando terminar essa live aqui, coloque um louvor a Deus e comece a se alegrar. A gente, muitas vezes, querida, a nossa carne não vai querer fazer, tá, o que a palavra diz. Mas a gente precisa dar um passo de fé. Da mesma maneira como você tem que dar um passo para mudar certos comportamentos e atitudes, para mudar o que você fala, o que você pensa, muitas vezes a sua carne ela vai querer estar triste por inúmeras circunstâncias, mas você precisa se alegrar. E aí nós vemos Davi fazendo uma pergunta muito chave para a alma dele, né? Davi, ele é aquele que se pega pelo colarinho e ele fala assim: por que está triste a minha alma? Porque está abatida a minha alma. Ou seja, querido, Davi na antiga aliança, né, tá fazendo algo que a gente precisa fazer hoje. Ele está sendo o quê? Inteligente. Nesse momento, Davi está usando de inteligência emocional. Quantas pessoas estão falando hoje em dia sobre ter inteligência emocional, sobre aprender sobre isso? Pois Davi estava fazendo isso na antiga aliança. E Davi é aquele que tem a revelação do Senhor. Não é verdade? Então Davi ele vai trazer o quê? Inúmeros salmos, cânticos de adoração, expressões de gratidão, expressões de alegria para Deus. Basicamente, Davi tá virando para ele falando assim: carne, alma, por que você tá abatida? Você não tem motivo para estar abatido. Deus te chamou, Deus te escolheu. Agora eu tô aumentando aqui a fala de Davi para você poder compreender o pensamento dele, né? Deus te chamou, Deus te estabeleceu em Israel, te chamou para ser rei, para governar, para cuidar da nação. Ele te livrou e te livra dos seus inimigos. Ou seja, Davi estava relembrando o quê? Que ele não tinha motivo para estar em tristeza. Talvez hoje seja o dia, né? Se Deus falou que hoje era para falar sobre alegria, então Deus está te instruindo aqui que você precisa fazer o que Davi fez. Ter inteligência emocional e falar assim: por que você está triste? Por que você está abatido? Pode ter circunstâncias na sua vida, pode ter muita coisa te falando assim: ei, você deveria mesmo andar em tristeza. Mas, meu irmão, se você nasceu de novo, se você resolveu aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você resolveu ser crente, você decidiu que você ia ser filho de Deus, então agora você tem que acreditar no que a palavra de Deus fala. Então, mesmo que existam motivos para você andar em tristeza, tá? Você precisa fazer como ele fala assim: não, você não vai andar em tristeza. Por quê? O melhor remédio, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Se você está de espírito abatido, olha só o que ele tá falando: espírito é diferente de osso. Ele tá falando o quê? Que o seu interior, a maneira como o seu interior está, vai definir o que vai acontecer com o seu exterior. Isso é muito importante, olha só. Ele tá falando: se dentro você está abatido, seus ossos se tornarão como ossos secos. O espírito abatido faz secar os ossos. Mas o coração alegre é um bom remédio. Irmãos, isso daqui é a realidade do homem. O que está dentro vai governar e vai mostrar o que vai acontecer fora. Tá? E se você fora é uma pessoa que está rindo muito, mas por dentro você está em frangalhos, em pedaços, você vai ver que isso não vai durar, tá? A alegria de Deus, ela não é assim momentânea. A alegria de Deus, ela é uma unção. E a unção de Deus, ela é poderosa sempre e eternamente. A unção de Deus, ela não é poderosa hoje e daqui 5 minutos a unção não é mais poderosa. Não, a unção de Deus é o poder de Deus, vem do próprio Espírito de Deus, querido. Então ele tá falando assim: ei, o melhor remédio para você tomar é um coração alegre. Salmo 16:11 vai falar o quê? Diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. E aí é na presença de Deus que você vai descobrir o que é a alegria plena, a plenitude da alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já reparou? Faz um exercício agora de trazer sua memória. Você já reparou que você tá com o problema que for, você tá triste do jeito que for, ou seja, a circunstância que for,
Você vai para a presença de Deus e você começa a orar, você começa a buscar e você começa até de uma maneira, mas aí depois quando a presença de Deus vem, você percebe a presença de Deus, você já reparou que tudo some? Faz esse exercício. Você já reparou que tudo some, querido? Quando você está na presença de Deus, muda, o peso vai embora, a tristeza vai embora, a incredulidade vai embora. Eu não tô falando de quando você começa a orar, não, eu estou falando de quando a presença se manifesta, quando a presença de Deus chega, né? Quando o Pai vem falar oi pra você. Você já reparou que tudo muda? É o que ele tá falando. Na presença de Deus, a plenitude de alegria, a abundância de alegria. Querido, Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Então você pode ter essa plenitude em todo momento. Você só precisa tirar a sua consciência das coisas naturais e colocar a sua consciência na presença de Deus. De que você tem um pai que cuida de você e esse pai não está preocupado. Esse pai está rindo dos inimigos para te ensinar que você também deveria estar rindo mais dessas coisas, entendeu? E o fato de falar que Deus ri, não entenda isso como insensibilidade, tá? É muito importante esse ponto que o Espírito Santo está trazendo aqui agora. Quando uma pessoa chega para você contando os problemas dela, você não vai disparar a rir na cara dela porque rir é um bom remédio. Não é isso, querido. Isso é uma pessoa que ela está sendo insensível. A Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus chorou com Lázaro morto. Mas a questão é que Jesus chorou, ponto. Termina ali naquele ponto. Depois ele foi e fez o que tinha que fazer. Então, assim, mesmo que você tenha momentos de choro, eu costumo falar assim, chore tudo pra Deus, na presença de Deus. Depois que você chorou tudo que a sua carne queria chorar, se levante por dentro, coloque a sua carne no lugar, relembre as promessas de Deus, tá? Relembre as promessas de Deus, se erga, faça como Davi fez, porque você tá abatido a minha alma, e saia dali de cabeça erguida, mas não fique o tempo inteiro no choro. Jesus, ele chorou, ele se compadeceu daquela situação, ele sentiu como homem? Sim, mas depois ele fez o que ele tinha que fazer, ele partiu para o espiritual, amém? E aí outro versículo que fala sobre Neemias 8:10 vai dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa força, esse é bem conhecido. E a Bíblia amplificada, ela vai dizer assim, ó, e não se entristeçam nem se deprimam. Olha só a instrução do Senhor, não se entristeçam e não se deprimam, porque a alegria do Senhor é a sua força e a sua fortaleza. Então olha só, não se entristeça e não se deprima, porque a alegria do Senhor é a sua força e a sua fortaleza, amém? Vamos pegar aqui mais versículos, vamos lá aqui, ó. Um versículo de Pedro, 1 Pedro 7:9, eu vou ler aqui na versão da Bíblia A Mensagem, tá? Que é muito interessante essa versão aqui, ó. O ouro puro, passado pelo fogo, sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento ou pela prova, é o que ele está falando aqui, a fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Esse versículo aqui é aquele versículo que vocês conhecem, deixa eu ler sem ser a mensagem para você se lembrar. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, né, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez a vossa fé, sendo confirmada, muito mais preciosa que o ouro, mesmo apurado no fogo, ela vai redundar em louvor, glória e honra. Esse versículo que eu tô falando. Aí na Bíblia A Mensagem ele vai falar, o ouro puro, passado pelo fogo, ele sai comprovadamente puro. Ou seja, a fé genuína que passa pelo sofrimento, pela prova, sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Ou seja, está falando que quando Jesus consumar tudo, ele vai apresentar a nossa fé como prova. Vocês ainda não veem, mas mesmo assim confiam nele, rindo e cantando, ou com uma alegria indizível, e continuam crendo. Por isso, vocês vão conseguir o que querem. Eu vou ler aqui as duas versões do Salmo 126, tá? Olha só que interessante. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, lembra um versículo bem conhecido? Ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora eu quero ler para você esse mesmo versículo na Bíblia, a Mensagem. Olha só que interessante, pra gente ir encerrando. Parecia um sonho bom demais para ser verdade. É interessante isso, né? Parecia um sonho bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo em nosso favor, enviando chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita, e os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênção. Eu declaro sobre a sua vida que, assim como Deus, Ele já fez grandes coisas na sua vida, a sua boca já se encheu de riso com os feitos do Senhor que já aconteceram na sua vida. Se você está nesse momento aqui, ó, falando: Senhor, age de novo em meu favor, envia chuva sobre a nossa vida assolada pela seca. Sabe o que eles estão falando aqui? Eles estão trazendo à memória o Deus deles, quem é o Deus deles e o que Deus fez por eles, ou seja, se Deus fez, Ele fará novamente. E eles estão dizendo: age de novo em nosso favor. Se você é essa pessoa que precisa de Deus agindo de novo com favor sobre a sua vida nesse momento, eu quero ir terminando essa live falando sobre você. Ei, traga à sua mente os momentos em que Deus já encheu a sua boca de riso e saiba que Ele vai fazer isso de novo, porque Deus, Ele é uma fonte inesgotável e Ele ainda tem muito para fazer na sua vida. Não terminou. Amém? E eu declaro sobre a sua vida que aqueles que plantaram a sua semente em desespero, talvez você teve sementes aí de fé, atitudes, confissões em meio ao desespero, mas eu declaro que vocês vibrarão de alegria na colheita. Você vai vibrar de alegria na sua colheita. E para aqueles que saíram com o coração aflito, talvez você está me vendo aqui nessa live e você está nessa situação, seu coração está aflito. Saiba aqui, querido, se você saiu com esse coração aflito, você vai voltar para casa sorrindo. Eu declaro sobre a sua vida que agora que você ouviu todas essas coisas e você sabe que a alegria é algo do Senhor para você, eu declaro que você vai voltar sorrindo, porque a alegria é sinal de fé. E você foi chamado justo, vive da fé. Você não foi chamado para viver em depressão, você não foi chamado para viver triste, você foi chamado para viver em alegria, porque o justo vive pela fé, ele vive de fé em fé. Eu declaro que você vai voltar para casa sorrindo, e pega aí, meu irmão, vocês voltarão com os braços cheios de bênção.